Daí galera, beleza? Vamos continuar então o nosso estudo envolvendo números complexos, verificando agora como realizar potenciações envolvendo números complexos escritos na sua forma trigonométrica. Então nós temos o seguinte, nós temos um número complexo z que está elevado ao expoente n. Ora, elevar o número complexo z ao expoente n significa simplesmente pegar o módulo de z, que aqui está representado pela letra ρ, elevar ao expoente n e multiplicar por cosseno. Lembra que na forma trigonométrica nós teremos cosseno e seno. E o que nós vamos fazer com o argumento desse número complexo z? Multiplicar pelo n também. Então notem que é só pegar o módulo e elevar ao expoente n, pegar o argumento e multiplicar pelo expoente n. Isso é muito semelhante àquilo que a gente fazia quando nós estávamos estudando logaritmos. Então, vamos ver se vocês lembram. O logaritmo de a elevado a n, ou seja, o logaritmo de uma potência, esse logaritmo se transformava em uma multiplicação. Nós pegávamos esse n, que era o expoente, e passávamos para frente do logaritmo multiplicando. O logaritmo de a elevado a n se transformava em n vezes o logaritmo de a. Ou seja, o logaritmo ele realiza potenciações através de multiplicações. Algo muito parecido vai acontecer aqui com a potenciação de números complexos escritos na forma trigonométrica. Nós vamos transformar uma potência em multiplicações. Vamos dar um exemplo para ver como é que fica, para vocês verem como isso é fácil? Vamos lá, vamos pegar o número complexo z, que na sua forma trigonométrica ele é escrito assim, 2 vezes o cosseno de 20 graus mais i vezes o seno de 20 graus. Esse é o número z. E eu quero calcular z elevado, por exemplo, à quinta potência. Z elevado à quinta potência, pela nossa estrutura, vai ficar assim, o módulo de z, 2 elevado a n. O n aqui é 5. Então vai ficar 2 elevado à quinta, que multiplica o cosseno de, vou botar aqui com uma corzinha diferente, o cosseno de n é o expoente, o expoente aqui é 5, 5 vezes 20 graus, mais i vezes o seno de 5 vezes 20 graus. Percebendo como é fácil? A gente só está trabalhando aqui com uma potência e multiplicações. Z elevado ao expoente 5 vai ser 2 elevado à quinta é 32. Então 32 vezes cosseno 5 vezes 20 é 100. Cosseno de 100 mais i vezes o seno de 100. Ou seja, o número z elevado ao expoente 5 é 32 vezes o cosseno de 100 mais i vezes o seno de 100. Molezinha, galera, vamos combinar que isso aí é melzinho na chupeta. Outro exemplo, número z é 5 cosseno de 60 mais i seno de 60. E a gente precisa descobrir quanto que é z elevado ao expoente 10. Z elevado ao expoente 10. Ora, para calcular z elevado ao expoente 10, eu vou pegar o módulo de z, que é 5, e vou elevar ao expoente 10, vezes o cosseno de, vou pegar o argumento, que é 60, e multiplicar por 10. 60 vezes 10, 600, mais i vezes o seno de 600. Então esse aqui é o valor de z elevado a 10. É claro que eu não vou calcular 5 elevado a 10, porque esse número é extremamente grande e não é o caso de calcular. Agora, propositalmente, eu peguei aqui uma situação na qual o argumento do número complexo, ele ficaria, aqui é 600, né? O argumento do número complexo, notem, ele ficou maior do que 360 graus. 600 é maior do que 360 graus. Quando isso acontece, pessoal, nós temos que lembrar do seguinte, vamos lá, pegar aqui um círculo, que vai representar o nosso círculo trigonométrico.
Esse é o ponto de partida. Sempre que a gente está no círculo trigonométrico, a gente começa a girar desse ponto. Girar 600 graus significa que você deu uma volta completa, ou seja, girou 360 graus, só que ainda sobraram 240. Então você vai parar aqui, ó. Quem gira 600 graus para neste ponto, mas quem gira 240 graus também para nesse ponto. Então, 600 e 240, eles são chamados de arcos côngruos. Se eles são côngruos, isso significa que as funções trigonométricas seno e cosseno e tangente e todas as outras para eles têm o mesmo valor. Então, o que eu estou dizendo? Que o cosseno de 600 é igual ao cosseno de 240, o seno de 600 é igual ao seno de 240, a tangente de 600 é igual à tangente de 240 e assim por diante. Então, onde tem 600, nós vamos colocar 240. Por quê? Porque nós vimos lá na definição que o argumento de um ângulo, de um número complexo, ele deve estar, primeiro está escrito em radianos, né? Aqui eu estou trabalhando em graus simplesmente para facilitar o seu entendimento. Então, eu vou continuar em graus, tá? Esse argumento θ, ele deve ser um número entre 0 e 360 graus. 600 passou de 360, por isso eu estou reduzindo 600 para alguém que seja, digamos assim, o amiguinho dele. O amigo do 600 é o 240. Então esse número z elevado a 10, ele estaria escrito assim, ó, 5 elevado a 10 vezes. Ao invés de botar cosseno de 600, eu vou colocar cosseno de 240. Cosseno de 240 mais i seno de 240. Quando que eu vou fazer isso? Quando o argumento ficar maior do que 360 graus. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Grande abraço. Qualquer dúvida a gente tira na aula. Abraço.